Queridos irmãos e irmãs, 32º domingo do Tempo Comum Ano B, para o dia 7 de novembro de 2021. Tema: Deus nos chama à santidade. Na primeira leitura do Livro dos Reis, capítulo 17, de 10 a 16, está escrito: Moisés dirigiu-se ao povo dizendo: Temerás o Senhor teu Deus todos os dias da tua vida, cumprindo todas as suas leis e preceitos que hoje eu te ordeno, para que tenhas longa vida tu, os teus filhos e os teus netos. Escuta, Israel, e cuida de pôr em prática o que te vai tornar feliz e multiplicar sem medida na terra onde corre leite e mel, segundo a promessa que te fez o Senhor, Deus de teus pais. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. As palavras que hoje te prescrevo ficarão gravadas no teu coração. Irmãos e irmãs, a luta da fé de Israel para não ser engolido pelas representações religiosas de outros povos levou Moisés, com a força e o poder de Deus, a vencer as forças do mal e da morte no deserto, encarnada na representação do bezerro de ouro. Jacó precisou enfrentar a contaminação religiosa das filhas de Labão. Jeremias teve que enfrentar a força dos deuses pagãos. Elias foi um grande defensor dos israelitas fiéis, que recusavam a servir aos deuses estrangeiros. O profeta Elias percebe que a igreja era serva dos poderes políticos e que permitia a contaminação da vida das comunidades. Elias, ao vencer os 400 profetas de Baal, quebra a estrutura religiosa e pagã e teve que fugir por medo das perseguições. Elias procura isolar-se e sente o abandono religioso, o abandono político e o abandono do próprio Deus. Ao realizar o milagre da farinha e do óleo em Sarepta, o profeta revela que é possível a igreja fazer diferente. Revela ainda que o nosso Deus é aquele que não abandona os seus filhos e filhas. Elias, ao enfrentar o rei Acabe e sua mulher Jezabel, nos revela que o nosso Deus é o Senhor da vida. Os sumos sacerdotes haviam feito da casa do pai um covil de ladrões e haviam expulsado Deus da vida do povo de Israel. Os seguidores dos deuses pagãos defendiam a ganância, o ódio, a injustiça e a morte do povo. Elias busca devolver na vida do povo o Deus dos patriarcas e de Moisés. Procura servir a Deus e lutar contra toda forma de poder que mata. Nosso Deus é o Deus da vida. Na segunda leitura de Hebreus, capítulo 9, de 24 a 28, está escrito: Os sacerdotes da antiga aliança sucederam-se em grande número, porque a morte os impedia de durar sempre. Mas Jesus, que permanece eternamente, possui um sacerdócio eterno. Por isso pode salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus, porque vivem perpetuamente para interceder por eles. Tal era, na verdade, o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, e que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiro pelos próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Porque Jesus fez-se vítima, cordeiro imolado de uma vez para sempre. A lei constitui sumo sacerdote homens revestidos de fraqueza, mas a palavra do juramento, posterior à lei, estabeleceu o Filho, Jesus, sumo sacerdote perfeito para sempre. Irmãos e irmãs, nesta segunda leitura, o escritor sagrado nos coloca diante do entendimento do sentimento do sacrifício que era realizado no templo pelo sumo sacerdote. Os sumos sacerdotes precisavam sacrificar um cordeiro em oferenda a Deus a cada ano no templo. Jesus vem abolir esses sacrifícios ao se oferecer como Cordeiro de Deus na cruz,
uma única vez, como expiação eterna pelos pecados da humanidade. A Deus não agrada a multiplicação de sacrifícios, pois o sacrifício que agrada a Deus é a prática da justiça, do direito e da defesa da vida, onde os verdadeiros pastores trabalham no resgate das ovelhas perdidas da casa de Israel. O templo havia se transformado num grande comércio, onde os pobres eram obrigados a gastar os últimos centavos para comprar um casal de pombos para o sacrifício. Estas ofertas perderam o sentido religioso, pois se havia transformado em comércio que alimentava a ganância dos que administravam o templo. O sacrifício de Jesus vem abolir as práticas gananciosas, vem abolir o comércio do templo, vem abolir a exploração religiosa sobre a vida do povo, vem para resgatar o verdadeiro sentido da celebração religiosa, vem para ensinar a trazer de volta para o templo os filhos que haviam sido expulsos e condenados por causa de alguma enfermidade ou deficiência. A casa de Deus não pode ser lugar de privilégios de um grupo, mas é lugar de encontro de todos os filhos com o Pai. Somos chamados a mudar no coração e na prática os valores e atitudes. Somos chamados a assumir na palavra, no exemplo e na vida, o dom do amor, da partilha, do serviço e do perdão. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, de 38 a 44, está escrito: Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo é este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento maior que estes. Disse-lhes o escriba: Muito bem, mestre, tens razão quando dizes que Deus é o único e que não há outro além dele, e que devemos amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência, com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo. Vale mais que todos os holocaustos e sacrifícios. Ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente, Jesus disse-lhe: Não está longe do reino de Deus. E ninguém mais se atrevia a interrogar Jesus. Irmãos e irmãs, Jesus está no coração religioso e político de Jerusalém. Ele entra em Jerusalém com a multidão considerada pagã pelos líderes religiosos dos judeus. No meio dessa multidão, muitos foram resgatados e libertados de suas enfermidades e livres de seus impedimentos por Jesus. A religião judaica trabalhava desde os patriarcas 12 tribos, Moisés e os profetas. Essa religião tinha se transformado agora, com seus ritos, com as suas exigências da lei, com as proibições e obrigações, numa proposta vazia, estéril e de domínio de uma elite que explorava o templo e o povo, e que fazia alianças prejudiciais ao povo. Jesus chega a comparar a religião com a figueira estéril, que precisava ser trabalhada para voltar a produzir, ou quem sabe, ser cortada e colocada outra no lugar. Jesus chega a dizer que o templo havia se transformado num covil de ladrões. Diante dos doutores da lei, Jesus nos leva a olhar mais a fundo e revela que eles gostavam dos primeiros lugares, gostavam de aparecer. A religião não pode ser usada para aparecer diante dos outros. O que deve aparecer é o trabalho da caridade, a realização do resgate das ovelhas que estão perdidas e fazer do templo um lugar de comunhão e de partilha. A questão central deste evangelho nos revela que a oferta agradável a Deus precisa contribuir para a realização da comunhão e do socorro dos que estão desamparados. A verdadeira oferta deve ser um sacrifício que gere comunhão e partilha, que ajude a resgatar os que estão afastados, que ajude a vencer a fome e a miséria. A nossa oferta precisa contribuir no fortalecimento da pastoral, precisa contribuir com a evangelização, precisa chegar aos que estão abandonados e esquecidos.
A fé daquela viúva a leva a dar o que tem. Ela quis alimentar Elias. Aquela viúva deu tudo que tinha e Deus não deixou nada faltar a ela. Com a viúva de Sarepta, aprendemos a missão do amor e da partilha. Não podemos fazer da igreja um lugar de exclusão e de abandono. Não podemos fazer da igreja um lugar de aliança e exploração, de negação da vida. Jesus vem nos ensinar a resgatar e ajudar as pessoas a vencer os males que afligem as comunidades e as famílias. Que a graça, o amor e a paz de Deus estejam com todos. Amém.